Então, gente, shalom, shalom a todos. Vamos começar nossa aula de número 6. Estamos na disciplina de hoje é a disciplina que nós estamos na disciplina Gesel. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre ética nos negócios. Existem algumas leis, algumas ramificações que elas vão legislar sobre a forma correta de fazer negócio. A forma correta da pessoa trabalhar no comércio. Lembrando que o comércio ele envolve compra e venda, envolve bens, dinheiro, envolve também valores, logo, né? A lei de não roubar, ela vai ser uma lei totalmente que vai estar em conexão com aquela pessoa que trabalha, que é o comerciante em si. Vamos ver, então, que o seguinte, a sexta ramificação é proibido cobrar a mais nos negócios, ou seja, enganar nos negócios. Essa é a proibição. Daqui em Levítico, capítulo 25, versículo 14, está escrito, quando você fizer uma venda a seu próximo, ou comprar da mão do seu próximo, não defraudarão uns aos outros. Bem, essa proibição aqui, ela vai englobar uma porção de questões. Primeiro, a forma de fazer negócio, ela tem que ser sempre uma forma bem visível e transparente, tem que ser algo muito transparente mesmo. Eu não posso, por exemplo, passar um produto e falar que aquele produto tem uma coisa que aquele produto não faz. Ou então, eu não posso também, de forma alguma, dizer que aquele produto, de uma certa maneira, está em um bom estado, se ele não estiver em um bom estado. Eu tenho que deixar bem claro aquele produto em si, o que ele tem, o que ele faz com a mulher, qual o tempo de garantia que ele tem, deixar bem claro os valores dele, tem que deixar muito claro dessa forma de entendimento para as pessoas entenderem. O comércio ele tem que passar algo que a pessoa está vendo e que não possa gerar nenhum tipo de dúvida. Não pode haver uma dúvida ali. A outra coisa também por exemplo, que todo tipo de venda, além disso, a margem de preço, a margem de valores daquele produto, ele não pode exceder a margem de valor de uma faixa dentro de uma cidade 10 vezes mais que o preço. Sim. Pelas leis da Torá, por exemplo, se de repente alguém vai abastecer em um posto de gasolina, né? E aquele posto de gasolina é de um Benoa, e de repente ele está cobrando a gasolina 100 vezes mais caro, 10 vezes mais caro que os outros postos de gasolina da cidade, você tem um grande problema. A não ser que haja uma explicação viável sobre isso, né? Pode haver alguma explicação, porque nos outros, talvez, você tem não gasolina, algo que se pareça com a gasolina, pode ser, né? Pode ser que o combustível dos outros postos tenha um outro tipo de definição, mas, em si, diante da regra, ele não pode exceder. Assim é o arroz, assim é o feijão. Então, existe pela Torá, existe um tabelamento. Sim, existe pela Torá, existe um tabelamento. Dentro desse tabelamento, né, a pessoa não pode exceder muito acima. Pode ter uma diferença de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas quando vai exceder o parâmetro normal das coisas, a pessoa vê, olha, está exagerado, aí você tem um problema. Isso, pela Torá, é comparado ao roubo. Uma outra forma também é que as pessoas, por exemplo, os Berinoa, não devem cobrar uns aos outros no comércio juros. Eles não devem cobrar juros uns aos outros. E não deve também vender nada com juros ou pagar coisa com juros um Benoa a outro, tá? Vamos deixar bem claro. A regra é entre um monoteísta e outro monoteísta. Ou seja, é um Benoa para com o outro próximo Benoa ou um Benoa para com o judeu, né? Ou um judeu para com o Benoa também. Então, essa regra ela se forma dentro dessas etapas. O juro ele é considerado um sobrevalor. Agora, se o juro, ele de repente, ele não é você que cobra,
mas você vai trabalhar com alguma fórmula de trabalho que vai anexar aqueles juros, normalmente, aquela matéria que você usa para o trabalho. Aí já você não tá usando os juros para com os outros, então você não está defraudando. Não existe um problema aí de fraude nesse caso, porque praticamente os juros não foi imposto por você. Né? De repente você vai pagar, o banco vai ter juros no cartão de crédito, de repente você vai pagar juros, de repente, de algo que seja um boleto, já estava pré-fixado, não é você, não é algo que você tem como decidir ou não. Então, não é algo dentro proibido. A proibição de pagar e vender juros é exatamente de um ser humano para com o seu companheiro, de um ser humano para com o seu próximo. Essa é a ideia. Então, dentro disso, só de um Benoa para com outro Benoa, ou de judeu para judeu. Tanto que a própria Torá vai estipular, né, que ela vai dar até uma ordem. A Torá vai dizer, mais do idólatra, vocês cobram juros. É uma ordem, cobrar juros do idólatra. Com o idólatra deve ser cobrado juros. Só para a gente entender como isso funciona, né? Existe um parâmetro por que isso ocorre. Por que se cobra juros do idólatra e do monoteísta não se cobra juros? O entendimento é o seguinte. O entendimento é que a ideia seria o seguinte. A ideia seria que aquela pessoa que está na idolatria, ela não desfrute de uma certa forma de alguns benefícios que a vida em comunidade monoteísta tem, para que ela possa sair da idolatria. Isso mesmo é a forma como ela vai determinar isso. Né? Até mesmo o judeu idólatra, tá? O outro judeu, se ele encontrar com um judeu idólatra, e de repente aquele outro judeu idólatra, ele pedir emprestado, ele vai receber, ele vai ser cobrado juros. Tá? Por quê? Dentro do critério, ele não está dentro da comunidade judaica, porque ele está praticando idolatria. Né? Logo, esse é o critério, a forma de relação entre comércio, entre compra e venda. Então, daqui, a gente vai ver que o CPI NUR 337, ele vai dizer que os sábios de bendita memória disseram lá em Sifra Berrar, seção 3.4, um homem não deve maltratar o seu irmão. Isso é maltratar com dinheiro. E na Guemará, Tratado Bava Méxia, 56b, o sábio de bendita memória disseram, da mão do seu próximo, algo que se adquire de uma mão para outra, isto é, objetos móveis. E a intenção do Midrash não é que o versículo não avise da mesma forma sobre as terras. Pelo contrário, a questão é dizer que as leis de maus tratos, tais como distinções que os sábios de bendita memória disseram no Tratado Bava Méxia 50b, que é envolvido se houver cobrança excessiva, mais de um sexto, não é mais de um décimo, perdão. É mais de um sexto acima do preço de mercado, e suas leis para menos de um sexto ou para um sexto não são praticadas com terras, mas apenas com bens móveis. Então, aqui a proibição é sobre bens móveis, ou seja, bens que passam de uma mão para outra. Dinheiro, mercadoria, passa de uma mão para outra, tudo que vai envolver mercadoria, dinheiro e bens, propriamente dizendo, vai entrar aqui. Coisa fixa que não se move de uma mão para outra, por exemplo, terra, não se move de uma mão para outra. Então, a gente vai ter uma outra regra que a gente vai ver mais à frente. Mas que também vai entrar, vai ter algumas condições sobre questões de comércio territorial para isso. Então, Narmânides, lá no comentário de Bereshit 34:13, ele vai dizer que a sétima mitzvah, ela inclui todas as leis da Torá entre o homem e seu semelhante. Logo, né, como falamos, de repente, o juiz que fecha o olho para não julgar casos em que você sabe que tem preços abusivos dentro de um lugar, dentro de um país, dentro da cidade, de um estado, dentro da comarca dele, né, quando esse parâmetro seria um tribunal de 7 leis, ele propriamente dizendo, ele estaria infringindo essa transgressão aqui. Ele não poderia fechar os olhos para isso. Ele seria conivente com o ato do roubo.
O Mishneh Torah, ele vai dizer o seguinte, que se está lá no Mishneh Torah, Mehirá 13:7, que se um gentil, ou seja, um não-judeu, tira vantagem injusta, ele é obrigado a devolver o ganho injusto. Ou seja, qual é a forma de retificar quem levou vantagem sobre outro? Devolvendo aquilo que foi a vantagem. Ele tem que devolver aquilo que ele causou. Então, essa seria a condição. Ele tem que fazer esse ato de devolução. Esse ato de devolução. Ah, foi quantos por cento? Ele vai calcular essa porcentagem e vai devolver. Se ele vai devolver e a pessoa vai falar, não quero receber, tudo bem. Está no direito dela. Então, aí você está isento. Você tentou fazer alguma coisa e não quiser. Te isentaram de alguma coisa. Então, aí é outra história, né? Mas o papel de cada um, que todo mundo tem que fazer para com o seu próximo, é tentar consertar isso, retificar, então ele tem que fazer. Independente de que se o outro vai querer ou não vai querer. Então, você tem que ir até o outro, que o outro não querer. Então, prontamente, hoje se manda mensagem por WhatsApp, você liga pelo telefone, hoje tem várias coisas, né? Faz uma chamada de vídeo, então a pessoa fala, olha, eu quero te devolver isso, aí a pessoa responde no WhatsApp, não precisa. Aí tudo bem, você nem sai de casa, você nem precisa sair de casa. Mas tem que recorrer, né, ao ato direto para o reparo, nesses casos. Então, daqui, gente, conforme nós vimos, nós aprendemos que nós não devemos tirar vantagem em nenhum tipo de relação de trabalho ou tipo de trabalho a mais. Vamos falar uma coisa agora. Agora eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Agora eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Diante das relações de trabalho da Torá, tá? Vou falar uma coisa que vocês não sabem. Não existe essa questão da contagem que a lei trabalhista do Brasil coloca, tá? Como ganho extra, abono, tempo de casa, todas essas regras aí não existem. Pela Torá, o trabalhador deve receber somente pelo trabalho dele. Somente pelo trabalho dele, pela Torá. E somente ele recebe pelo trabalho que ele praticou ali. E aí, uma coisa que acontece muitas vezes que as pessoas não entendem. Os judeus, quando vão pagar, eles adotam exatamente esse critério. De pagar somente aquele que foi o trabalho. Muitas vezes você não tem com o judeu um vínculo de CLT, de contrato. O judeu, ele somente paga a prestação de serviço. Ele te contrata para prestar um serviço para ele. Você presta serviço, você recebe por aquele serviço. Na proporção direitinho, sem atrasar nada. No entanto, o restante, assim, aquilo que a Constituição brasileira coloca, isso não costuma acontecer, não, tá? Não costuma acontecer, não. Isso por quê? Porque pela lei da Torá, e a gente está falando aqui que lei da Torá, estão falando que, já falamos para vocês, quando a lei da Torá diz uma coisa e a lei do país diz outra, a gente fica com a lei da Torá. Né? Quando a lei da Torá fala uma coisa, o país diz outra, a gente fica com a lei da Torá, não fica com o país. É assim que funciona. É assim que funciona. É tido, né, pela Torá como uma forma de pagamento a mais, todas essas questões além do pagamento, entendeu? Que as pessoas recebem no dia a dia. Então, elas entram, sim, também dentro dessas proibições aqui. Elas acabam entrando. De repente, o Benoa, ele trabalhou para alguém, né? Ele vai exigir tal, ele vai receber o X do trabalho. Ele não vai exigir nada mais do que isso. Nem tempo de casa, nem férias, nada disso. Nada disso. Nada disso. Ele não tem como exigir. Para a gente entender como que funciona. Tá bom? Agora a gente vai abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Lilian, pode falar. Oi, boa noite, shalom a todos. Então, Moré, eu vejo nesse caso, por isso que as pessoas
valorizam o trabalho delas e a gente fala assim, nossa, é caro, né? Só que daí Bom, não é questão de ser caro ou não. é A isso aí. questão é dividido em 30 dias, o tanto que ele pode trabalhar por horas e o tanto que ele precisa para se manter e manter o padrão de vida dele também, porque ele também não vai querer um padrão de vida baixo, ele vai querer sustentar a família, ele vai querer viajar final do ano, ele vai querer colocar os filhos numa escola particular, vamos supor, né? Então, assim, por isso que as pessoas cobram realmente caro e a gente pensa assim que, nossa, que absurdo. Na verdade, não é caro, é a gente que não pode pagar aquela coisa, né? Não é que é É, caro. E eu não daí, acho, eu não acho muito absurdo da pessoa que cobra, entendeu? Sabe por quê? É a questão do preço, né? Quem dá o preço é a pessoa que está prestando. Segundo, aquilo de prestação do serviço dela é o quê? É a mercadoria que ela tem para vender. Então, ela tem que valorizar aquilo que ela está vendendo. Aquilo que ela está vendendo tem que ser valorizado, entendeu? Então, está certo, não está muito errado em colocar a preço, desde que não seja, por exemplo, dentro do parâmetro, você citou do pedreiro, né? Dentro do parâmetro dos outros pedreiros todos, algo muito acima da média, é cabível. mas também tem que colocar assim na balança o que que a pessoa pretende fazer, como que a pessoa pretende viver, né? Os médicos, os advogados, os pedreiros, e arquitetos, cobram caros o serviço deles pensando nisso. Porque eles prestam serviços, eles não são vinculados, geralmente eles são autônomos, né? Eles não são vinculados a empresas, geralmente, né? Quando eu digo que eles cobram caro, né? Ou eles têm a própria empresa, e é nesse caso que eles precisam cobrar para manter um padrão de vida que eles almejam, né? E eu acho que é certo eles cobrar, né? Nesse caso, né? Então, assim, não está errado, não. Eu acho que tem que ser o valor mesmo. A gente vive, primeiro a gente tem que entender a economia que nós vivemos e como se trabalha nessa economia. É importante isso, porque o cidadão que mais aprendeu sobre isso, acho que nenhuma sociedade aprendeu tanto a lidar com o capitalismo como os Estados Unidos aprenderam. Os Estados Unidos aprendeu a lidar com o capitalismo de uma forma exemplar, tá? De uma forma exemplar. Dentro da economia capitalista, o que vale? Não é o produto, é o produto que você compra e vende. Então, o que você tem que fazer? Valorizar o seu produto que você está vendendo. O serviço, o trabalho, ele não é apenas uma mão de obra, ele não é apenas um contrato de um empregado, não. O trabalhador, ele é o dono da empresa dele. É a empresa dele que está prestando serviço a outra empresa. Diante do capitalismo, é assim que funciona. É uma questão empresarial. E é assim que tem que valorizar mesmo. Georgina, Não, eu só queria falar para a Lília que a única profissão que tem a tabela é o advogado. O advogado tem que cumprir aquela tabela que a ordem determina, entendeu? Agora, engenheiro, arquiteto, médico, eles cobram conforme eles querem. O advogado não, entendeu? Isso aí eu falo, entendeu? E provo. Eu tenho um advogado aqui dentro de casa. É pela tabela da ordem. O único que é mais caro na tabela é o criminal. O criminal, entendeu? Você tem que pagar antes o advogado ir. Agora os outros não. Mas é tudo dentro da tabela, Lília. Verdade, Georgina. Desculpa, tem esse detalhe mesmo. Mas também, se você for ver a tabela, não é nada, assim, vamos supor, barato, entendeu? É o custo para o advogado já se manter naquele padrão de vida alto. Alto que, na verdade, seria o normal, né?
A gente que vive num padrão de vida baixo, porque a gente não coloca nossos filhos em escolas excelentes, a gente não tem plano de saúde excelente, a gente não mora em condomínio, entendeu? Mas, assim, eles querem manter esse padrão de vida, então, essa tabela já é ligada a isso, né? Um inventário para eu ter que fazer um inventário, um simples inventário. Simples que eu digo assim, é um documento que já está lá pronto, que a advogada vai colocar o meu nome da minha família, e vai colocar no cartório. É isso que ela vai fazer. É R$ 3.000. Então, assim, é uma tabela já que não é uns R$ 200, né? Não é uma Mas coisa isso, assim baixa, né? mas isso aí ela está cobrando a assinatura dela, entendeu? É igual o médico, o engenheiro, o arquiteto. Quando eles cobram 5, 8 mil reais, é a assinatura, entendeu? Não é Sim, cobram certo. Não estou falando que é, tá errado. Falando que tá certo, tem que cobrar mesmo. Só um minutinho. Então, é igual, ó, Minas Gerais, o advogado cobra os honorários dele 30%. Aqui no Rio de Janeiro é 20%. Agora, nos outros estados, eu não sei, entendeu? Eu só sei Minas Gerais e aqui. Cada um tem uma tabela diferente. Não devia ser, mas é, né? É igual o médico. A gente chama o médico de doutor, mas não é doutor, não. Quem tem o privilégio de ser doutor é só o advogado, desde a época lá de Dom Pedro, entendeu? Que deram eles essa capacidade de chamar eles de doutor. Ah, mas a gente vai levando, né, Moré? É, diante do como a medicina usa o DR, né? É, A enfermagem também tem o direito de se chamar doutor. E não, mas muitas vezes aí, muitas não, vezes ninguém respeita o enfermeiro com não DR. respeita, não. Não, Verdade, coitada do enfermeiro. mas quem foi, quem ganhou esse título de doutor, desde a época do Império, só os advogados. Os outros é porque a gente tem que chamar mesmo por chamar. Mas o advogado não, entendeu? Sim, Ali está sim. escrito ali, desde do Império, entendeu? Os É outros não pela tinham. lei, sim, entendeu? Pela lei, É, sim. É que no não, Brasil gerou um costume além da lei. Gerou costume. Pelo costume, todo mundo que, por exemplo, fosse bacharelado em alguma coisa, virava doutor. Entendeu? Virou doutor. Por causa do bacharel. tá bom, gente. Então, Então, desculpa, tá? não, que isso, foi ótimo. Então, gente, hoje nós temos aula do Ravi Shimon Brandt, daqui a pouco, 8 horas da noite. A gente está disponibilizando o link do YouTube, tá? E também eu preciso que o pessoal faça com confirmação comigo, depois vocês confirmem comigo, por exemplo, quem está longe e de repente não está por aqui, e vai vir para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é dia 26 de setembro. Quem for vir, por favor, depois confirma comigo direitinho, tá? No privado, para quem vai poder estar aqui presente com a gente. E deixa eu te perguntar um negócio, Moreto. E o Yom Kippur, você vai festejar ele? Então, Yom Kippur, a gente costuma fazer em casa, entendeu, Jorginho? Mas olha só, deixa eu ver aqui no calendário, porque a gente tem que adequar o nosso calendário ao judaico, né? Uhum. E deixa eu ver aqui. Yom Kippur vai cair aqui, está dando que vai cair na segunda-feira. Vai começar na noite de domingo. Se todo mundo concordar, entendeu? Que segunda-feira o pessoal não vai trabalhar, a gente pode fazer junto aqui na comunidade. Ah, tá Entendeu? bom. Tá bom. Vai depender do pessoal, é simples, né? Porque a gente sabe que segunda-feira é um dia de comércio normal, né, no Brasil. Uhum. Eu falo isso, gente, não é porque o Beno ele vai, por exemplo, guardar ou não trabalhar. Quando eu estou falando isso, é porque não tem como você jejuar o Yom Kippur trabalhando.
Se jejuar o Yom Kippur e trabalhar, cai duro no chão. Cai durinho no chão. Porque você não come, durante o Kippur você não come, você não bebe. Então, para jejuar mesmo, a pessoa vai ter que se abster do trabalho, não como o judeu se abstém, né, tal, mas se abster mesmo de ir para o trabalho, suar frio mesmo, para virar concreto, ou de repente, quem trabalha com outra coisa, né, trabalho muito cansativo por causa da saúde em relação ao jejum. Então, para isso, é necessário a gente estar o dia inteiro numa comunidade realmente para a gente fazer direitinho, né? Conforme tem que ser. E é claro, quem tiver algum problema de saúde que de repente acha assim, não vou conseguir jejuar também, não tem problema, tá? Tudo bem, não tem problema. Vamos, então agora tem o seu Geraldo. Pode falar, seu Geraldo. Essa questão toda aí de preço, eu quero dizer assim que a construção civil também tem tabela. Mas assim, esse caso aí de advogado ganhar muito, assim, ter um preço alto, tem que levar em conta também que o cara fica horas e horas debruçado em cima de livros na faculdade, em casa, para exercer a profissão. Então, tem que ver esse lado também. Agora, o lado da construção é muito desvalorizado porque é um serviço sujo. A pessoa olha assim e fala, mas isso aí não merece esse valor não, porque não sei o que, coisa e tal. Porque é um serviço sujo. Mas só que, como eu trabalhei em obras, quando eu pegava um serviço, eu dava meu preço, eu valorizava meu serviço, porque eu estudei. Eu fiz estudo de construção. Aí a pessoa fala, mas o fulano lá faz barato, pode chamar o fulano. Pode chamar ele que ele faz, belezinha, tudo bem, ficamos amigos. Não passava um mês, uma semana, um mês, me chamava lá, vem aqui refazer o serviço que o cara fez. Eu vou, mas eu agora quero dobrado. Então é assim, porque... mas é porque você vai ter que desmanchar o serviço do camarada e fazer de novo. Então é 2 serviços. Então, é desvalorizado por causa disso. Aí vem um lá que aprendeu olhando o cara fazer. Tem muita tecnologia dentro da construção. Não é assim, levantou a parede, é só isso. Pronto. Não, tem cálculo, tem nível, tem prumo, tem isso, tem aquilo. Basta observar as ferramentas que um pedreiro mesmo competente tem. São muitas ferramentas. Então, enfim, eu acho justo que cobre um preço alto, porque o cara se debruçou no livro, estudou, e aquele outro lá que não estudou nada, ele não tem tecnologia nenhuma. Então, tem que ser um serviço, né, bem inferior mesmo. É só isso. Não, o senhor está certo, senhor Geraldo. Eu contratei aqui um pedreiro, foi ano passado, eu enjoei do meu azulejo. Aí contratei o pedreiro. O pedreiro falou que era bom, entendeu? Mostrou os outros apartamentos que ele tinha feito. Sou Geraldo. Que arrependimento. Eu levei um prejuízo de R$12.000. Ele colocou os azulejos, eu batia depois no dia seguinte, eu encostei na parede, aí estava oco. Eu arranquei tudo, mas também mandei ele embora. Contratei um outro pedreiro, tive que comprar outro material. Agora eu estou com trauma de pedreiro. Estou com trauma mesmo. Peguei trauma. Deus não ri não, seu Geraldo, o troço foi feio. Olha, lá em São Paulo, a temporada bem passada aí, eles iniciaram dando cursos para mulheres, para homens, porque justamente o cara chega na casa do cliente, olha assim, acha que mulher não entende mesmo do assunto, eu vou dar um preço X lá, se pegar, pegou. Só que quebraram a cara, porque muitas mulheres aí em São Paulo fizeram o curso e elas entendem elas não vão fazer, mas tem umas que trabalham lá em construção. Mas essas madames, elas fizeram curso, aí o cara dá um preço lá, aí já tem a tabela, quanto que é o metro quadrado de alvenaria, ou assentamento de piso, tem tabela. Aí ela sabe que o cara tá puxando muito, aí não aceita. Então, mas ele me deu o preço dele. Fora a mão de obra dele, ele me cobrou 6.000, entendeu? Aí depois eu dei um problema no cano, ele cobrou mais R$1.000.
Aí deu um outro problema, paguei mais R$600 no final para o ver. E não deu, foi certo. Eu estou com trauma. Trauma, mas Então, trauma mesmo. pela lei que existe lá, eu não sei se abrange o Brasil todo, deve abranger. Dentro de 5 anos, se você fizer um serviço de construção e der algum problema, dentro de 5 anos você é obrigado a refazer, comprar o material e refazer o serviço da pessoa e, logicamente, não receber nada, porque ele recebeu antes, né? Então tem essa lei, é porque muita gente não sabe. Mas o problema é que a gente nunca vai na lei, né? A gente acredita, entendeu? Então a gente vai, porque isso aí só tem que contratar uma firma. Uma firma. A gente nunca contrata. Gente, olha o material que eu comprei ontem, eu mesma. Daí já estava na casa de construção, já estava pegando dica como que passa massa corrida na parede. Já me indicaram comprar espátula. O sifão que eu estou montando a pia, ó, estou reformando a pia. Não repara a bagunça, tá? A pia eu limpei, pintei atrás para não ficar envernizada. Tá vendo aquela parte ali da casa que entrou infiltração? Eu mesmo vou passar, já tenho massa corrida. E assim vai, a gente tem que fazer o possível para economizar, né? Porque, ai meu Deus, eu não tenho condições, não. Ô, Lilian. Ô, Lilian. Se você passar massa corrida direto onde está entrando infiltração, você vai perder o serviço. Olha aí, ó, viu? Vivendo e aprendendo. Mas e daí? Mas ali parou de infiltrar. Já arrumaram lá em cima. Já arrumaram lá em cima. Tá bom. Mas aí você espera a parede secar, porque se você aplicar em cima dela, mesmo úmida, por menos úmida que esteja, causa problema, porque a massa corrida e o gesso, eles criam bolor internamente e fica um fungo na parede. Aí você limpa com cândida, essas coisas todas, né, água lavadeira, mas ele continua, ele volta. Se você pinta, estoura a tinta, então tem que deixar secar bem, viu? Ah, sim, já tá bem seco já. Parece que não tá, mas tá seco, sim. Ok, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de número 6. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos. Shalom, shalom a todos. Até daqui a pouquinho, novamente. Shalom, Shalom, shalom. Até daqui a pouco. Shalom, Tá shalom, também, né, Socrates?